Na minha opinião, a reforma Congressos preocupa muito. Bastidores do Poder. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Bastidores do Poder. Vamos debater os principais assuntos da semana aqui no programa. Comigo estão a Zezé de Lima e a Rose Guglielminetti. Bom dia, meninas. Olá, Marcão. Olá a todos os telespectadores. Vamos que vamos, porque a semana foi cheia. Rose, olá. Olá, Zezé, Marcos, telespectadores. Vamos discutir aí os principais assuntos, né? E ver o que nos resta para a próxima semana e os próximos meses, porque tá dando medo, hein, Zezé e Marcos? Tá. Medo. Pois é. A situação está agitada. Bom, vamos começar já o programa com entrevista. A gente está em contato com o deputado federal Júnior Bozella, ele que é deputado federal pelo PSL e vice-presidente do partido. Deputado, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Uma alegria, é um prazer falar com todos os amigos da Band+. Estamos à disposição aqui. Deputado, vamos começar a nossa conversa, né, trazendo uma questão que apareceu nesta semana, que é a possibilidade do apresentador, o nosso colega José Luiz da Atena, de se filiar ao PSL e poder ser candidato até mesmo à presidência da República. Como estão essas conversas? Existe essa possibilidade? Como que está a situação? Olha, o Datena ele é um nome que tem figurado já no cenário nacional há muito tempo, né, na condição aí de possível candidato. Nas últimas eleições ele sempre flertou com essas possibilidades e agora a gente tem encarado isso de uma forma muito mais concreta, objetiva. O Datena já realmente demonstrou o seu sentimento, o seu desejo de disputar as próximas eleições. Obviamente que o PSL tem procurado, dentro da sua harmonia, dentro do seu corpo diretivo, dentro da Executiva Nacional, através do presidente Luciano Bivar, que já fez um encontro com o MDB, com o ex-presidente Temer, com o deputado Baleia Rossi, onde as duas fundações buscaram um entendimento, a Ulisses Guimarães e a Fundação Índigo do PSL, para criar um plano de solução para o país. E, obviamente, que algumas figuras estão sendo atraídas para os respectivos quadros. E o Datena é um desses quadros aí que já foi dito que irá se filiar ao partido aí nas próximas semanas. E, obviamente, o partido vai testar o nome do Datena para que ele possa, eventualmente, estar figurando entre esses nomes da pseudo aí terceira via que a gente está tentando construir. Mas talvez, quem saiba, o Datena pode aí se transformar logo na primeira via, porque é um nome palatável, tem capilaridade, tem coragem, tem força, tem musculatura, e com essa engrenagem que a gente está desenvolvendo, principalmente a partir aqui de São Paulo, com a vinda também do MBL para o nosso partido, eu acho que esse caldo aí pode ficar muito interessante para que a gente possa realmente ter uma opção sólida para o país em 2022. Bom, mas de qualquer maneira, olá, deputado. Bom, mas de qualquer maneira, ainda aí, quando ele vier, ele vai ser um dos nomes que está na discussão para disputar, concorrer e ser essa terceira via, pelo que eu entendi. Mas eu queria falar com o senhor acerca de um outro assunto que está bombando, que é a questão do voto impresso. Como que o senhor se posiciona e como que o senhor está vendo aí esse assunto encaminhado na Câmara, né? Depois segue para o Senado, mas vai passar a história do voto impresso, lembrando que em todos os outros momentos em que esse assunto foi levado aos deputados, ele acabou passando, quem barrou foi o Tribunal Federal. Eu acho que é um retrocesso, né? Nós temos um sistema de votação no país mais moderno, né, do planeta, e aonde nunca teve nenhum indício, nenhum caso comprovadamente de fraude, nenhuma denúncia foi levada em consideração. Não conheço ninguém que ganhou, que perdeu a eleição, que foi lá e efetivamente falou, olha, teve fraude aqui na urna eletrônica. É um avanço na história da República, as urnas eletrônicas. Eu acho que é um assunto que deveria até ser debatido, aprofundado,
mas não no modelo que isso está sendo feito a toque de caixa, querendo passar a boiada no momento onde esse governo, onde o presidente da República derrete nas pesquisas e a gente sabe que ele exerce uma cópia piorada do modelo Donald Trump de administrar a República, e sabendo o que aconteceu nos Estados Unidos com as insinuações de fraude nas eleições, houve ali um prejuízo para a democracia, onde houve aquela invasão no Capitólio. E no Brasil a gente está vivendo um momento muito ruim dessa escalada autoritária, com essa narrativa bolsonarista, já sabendo que há uma possibilidade real do presidente Bolsonaro não obter êxito em 2022 e, de alguma forma, atrapalhar a transição democrática no país e postergar a sua permanência no poder. Já é o golpe anunciado. Então, o voto impresso, na maneira como está sendo debatida, discutida, toque de caixa, para mim é uma cortina de fumaça, né? E esse governo já deu diversas demonstrações comprovando que atua à margem da lei e não há nada que justifique, principalmente no momento de pandemia, onde outros assuntos deveriam estar sendo debatidos, como a reforma administrativa, a reforma tributária, outras pautas deveriam ser prioritárias nesse instante, mas nós temos aí um governo afundado na corrupção, agora com esse escândalo da vacina, e aonde quer, de qualquer forma, pautar a história do voto impresso para prejudicar o processo democrático no país. Até porque amanhã qualquer um possa chegar e falar, já sabendo que o Bolsonaro vai perder a eleição, votar eventualmente num adversário, num Lula da vida, quem quer que seja o adversário, e dizer que votou no Bolsonaro e o voto apareceu para o Lula. Então, quer dizer, é uma coisa muito, muito complexa, e vindo do bolsonarismo, que a gente sabe o modus operandi, a gente não pode permitir que o voto impresso, na maneira como está sendo empurrado a goela abaixo, possa ser aceito na Câmara Federal. E os presidentes de partido, agora, os 11 presidentes, se salvo engano, nacionais aí, de diversos partidos, inclusive da base aliada do governo, já se posicionaram veemente contra, porque sabem que esse aí é o princípio do golpe. Deputado Rose, é o seguinte, na última eleição, o PSL ampliou a sua bancada, a sua representatividade no Congresso por conta dos votos que foram dados aí pelos deputados e também a presença do Bolsonaro, o Bolsonaro sendo eleito como uma opção ao antipetismo, e acabou tendo muitos votos. Isso fez com que o próprio PSL, que era um partido considerado assim pequeno, pudesse ter uma expressão grande na Câmara Federal. Depois houve um rompimento no meio do caminho entre o PSL e o Bolsonaro. E a minha pergunta é, o que vocês estão fazendo para o ano que vem para que o PSL não perca representatividade e se vocês apostam em nomes como o do Datena ou de outros nomes para poder garantir essa titularidade ou essa abrangência do PSL para ele não voltar a ser pequeno no Brasil? Primeiro que o PSL vai continuar sendo um dos grandes protagonistas do processo político em 2022, assim como foi em 2018. E a gente sabe que aquele movimento da sociedade, muito bem colocado por você, que era um movimento do antipetismo, do combate às velhas práticas, do rompimento com o sistema, com o establishment. Então, tudo isso uniu uma série de forças da sociedade civil organizada que criou aquela comoção, aquela onda que era os mocinhos contra os bandidos. E todos foram beneficiados dentro desse processo e o PSL serviu de abrigo ao presidente Bolsonaro na época que ninguém também queria abrigá-lo naquele instante. O presidente Bivar teve a grandeza, a serenidade, e ainda disse ao Bolsonaro, olha, nós não temos aqui grandes perspectivas de fundo eleitoral, de tempo de televisão, talvez não seja o melhor lugar para você, mas como o deputado à época, o atual presidente, não sentia segurança em ninguém, ele sentiu segurança na figura do presidente Bivar, que é um homem extremamente sério, correto, e que assim permitiu que o Bolsonaro não tivesse a sua candidatura vendida ali naquele instante, em qualquer outra legenda que ele insinuava que isso poderia acontecer, seria rifado do processo. Então, todos nós ganhamos naquele momento, e óbvio que com o passar do tempo, com o andar da carruagem, com as atitudes e a quebra, o rompimento do compromisso que foi firmado documentalmente entre ambos, entre Bivar e Bolsonaro, de que as bandeiras liberais seriam preservadas, a defesa das instituições,
da democracia. Quando, a partir desse momento, tudo isso passou a não ser a prática do presidente da República e ele começou a querer tomar de assalto o PSL, arrumar encrenca, briga para poder se apropriar do fundo eleitoral e do fundo partidário, obviamente que houve um rompimento. E nós estamos nos organizando em todo o território nacional. Eu estive pessoalmente, eu junto com o Rueda, que é o outro vice-presidente do partido, no Acre, estivemos também no Paraná, estivemos em Rondônia, organizando no Tocantins, onde filiamos o governador, no Acre, uma chapa forte de deputado federal, onde o partido vai voltar com o seu grande número de deputados e igual em São Paulo, com a vinda do MBL, filiamos o vereador Rubinho Nunes, da capital, consequentemente a vinda do Arthur Duval, mamãe falei, para ser candidato a governador pelo nosso partido no estado de São Paulo, a vinda do deputado federal Kim Kataguiri, a filiação do jornalista, como que vai ser, José Luiz da Atena. Deputado, quando a gente pensa em eleições, nas últimas eleições, tinha muita narrativa do própria direita contra a esquerda, contra a corrupção e aquela coisa toda. Para as eleições do ano que vem, qual que vai ser o mote dessa terceira via ou da direita? Porque se for o MBL, se for juntar todos esses nomes que o senhor colocou aí, a gente tem uma direita junta, né? Qual que vai ser o mote da campanha para o ano que vem? Em que vocês vão se segurar para fazer a campanha? Olha, eu acho que, na verdade, a campanha do ano que vem, ela vai ter que ser o bem contra o mal. Nós temos um mal maior a ser vencido, que é o bolsonarismo que está entranhado aí na sociedade, né? Então, e de uma forma muito negativa. Quando o bolsonarismo trouxe o discurso e o resgate da boa direita no país, de que a gente ia combater a corrupção, e eu fui testemunha quando o presidente da República negociou o COAF com o Centrão, e ali, para mim, né, foi o fim dos tempos, eu vi que aquela bandeira já tinha sido jogada por terra, né? Isso em 2019. Então, e eu vi agora declarações de figuras que tentam sustentar esse governo, que tentam defender o indefensável. Olha, que talvez os governos petistas tenham tido corrupção em maiores proporções, mas lá em 2018 nós lutamos, não era para ter uma corrupção menor. Olha, a nossa corrupção tem que ser um pouco menor que a do PT, não. Era para não ter corrupção. Era para acabar com a corrupção no país. E a bandeira da Lava Jato, do herói nacional, Sérgio Moro, tudo aquilo que a pauta bolsonarista sequestrou e não colocou em prática a partir de 2019, isso também nos trouxe uma frustração. E, obviamente, que o campo democrático, essa centro-direita e até a centro-esquerda, acho que as pessoas, eu não condeno aqui, não é o momento da gente discutir ideologia, é o momento da gente discutir o país. E 2020 teve uma resposta muito severa nas urnas com relação ao radicalismo. As pessoas, o povo brasileiro, a sociedade, o eleitor, optou por representantes mais equilibrados, mais moderados e com entrega, com menos anarquia na rede social, transmitindo um sentimento de destruição na sociedade e com mais entrega a resultado na administração pública. Então, acho que a bandeira fundamental em 2022 é o resgate, né, da boa gestão. Eu acho que isso é fundamental para que a gente tenha cidadãos nos representando de maneira decente, equilibrada e defendendo a democracia, as instituições e com um plano de país, obviamente, de entrega e de resultado. Eu acho que isso vai ser o mote principal e, quem sabe, né, num segundo turno, quem estiver nesse segundo turno, todos possam se unir fundamentalmente contra esse mal maior, que é o bolsonarismo, que está enraizado na sociedade de uma forma muito negativa. Graças a Deus, num percentual cada vez menor. Eu agradeço muito a participação de Júnior Bozella, vice-presidente nacional do PSL, deputado federal. Muito obrigado, deputado. Até uma próxima. Eu que agradeço. À disposição. Um abraço a todos. E agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não saia daí. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Estamos de volta com o Bastidores do Poder e agora vamos falar um pouco da economia, um pouco sobre as reformas que estão em tramitação no Congresso Nacional. Temos duas reformas importantes, a reforma administrativa e a reforma tributária. A gente vai conversar agora com a Maria Helena Cunha Santos, ela que é economista e fez parte da equipe do ministro Paulo Guedes. Marina, seja muito bem-vinda ao Bastidores do Poder. Obrigada a todos vocês, prazer é meu.
Vamos lá. Zezé, pode fazer a primeira para ela. Bom, Marina, a minha primeira pergunta é em relação ao Paulo Guedes. A gente, ultimamente, tem ouvido muita crítica ao ministro e, principalmente, as pessoas têm dito que ele é só gogó, que ele fala, mas não entrega nada. Tendo sido parte da equipe dele, como que você vê o ministro hoje? Bom, é sempre difícil, né? Aqui no Brasil a gente tem quase uma mania, né, de procurar heróis e vilões, né? Então, eu vejo que o ministro, enfim, desde que ele entrou no governo, ele veio com uma agenda realmente acertada no diagnóstico, né, de saber que o Brasil realmente precisava de uma série de, eu não chamaria nem de reformas, né? Eu chamaria de inovações, que é aquilo que faz a gente finalmente andar, né? Dado que, sei lá, nos meus 40 anos de vida, eu nunca vi o Brasil crescer. Então, tinha um diagnóstico muito correto, só que a gente sabe, tem uma questão política, então as coisas não dependem apenas de uma pessoa, né? Seja um ministro, seja um presidente, a gente tem aí vários fatores importantes, né? Inclusive que determinam a agenda econômica. A maioria desses avanços que que eu acho que são os mais importantes para o Brasil, dependem do Congresso. Então, a gente teve aí um período em que foi possível sim ter reformas, e aí, de novo, acho que o mérito também não é do ministro, né? O mérito não é só do presidente, o mérito é de um conjunto de atores que entenderam a urgência, né, do Brasil dessas mudanças e que contribuíram para isso. Aí a gente pode citar a Previdência, a reforma da Previdência, que foi o marco mais importante, eu diria, desde que, né, teve início esse novo governo, e depois outras reformas, como a Lei de Liberdade Econômica, enfim, o marco legal do gás, do saneamento, que é muito importante também. Então, é um conjunto de medidas, muitas dessas nem se iniciaram nesse governo, né? Geram discussões que vinham se arrastando já há algum tempo. Então, a minha mensagem é essa. Acho que não adianta a gente ficar procurando um salvador da pátria ou um vilão. Acho que faz parte de um conjunto de atores aí que tem que entender o que de fato o Brasil precisa. Agora, quando você tem, você acabou, eu vou chamar de você, se você não se importar. Por favor, imagina. Quando você tem aí a tua fala dizendo que o ambiente político ele é responsável, né, inclusive para a aprovação das reformas, eu concordo com você, mas eu também penso que quando você tem um governo que ele vence as eleições, ele tem pelo menos aí nos 2 primeiros anos um ambiente para poder aprovar essas reformas. E no caso do ministro da Economia, essa credibilidade dele foi corroendo juntamente com o governo. Como, então, promover reformas? Porque eu não acredito que nós teremos grandes reformas até o ano que vem, porque a gente já vai estar com o nosso ambiente contaminado pelas eleições. Então, assim, você acredita que nós poderemos ter, de fato, reformas tão necessárias como a reforma administrativa, a reforma tributária, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela? Como viabilizar ou unificar, né, o ambiente político com a necessidade de mudança para o Brasil, para o desenvolvimento? Isso que você falou é muito importante. Eu acho que você foi até bondosa dizendo que sempre tem 2 anos ali para se fazer reforma. A história do Brasil mostra que às vezes é menos do que isso, né? Então, e ali a gente teve uma série de eventos, né? A gente está falando ali desde anões do orçamento, mensalão, petrolão, agora tudo que está acontecendo com a CPI, né, da Covid. Então, sempre tem uma série de fatores que tornam em algum momento, vamos dizer assim, o executivo frágil, né? E nesse momento, aí o que eu pergunto é o seguinte: então é assim? Então a gente está destinado a isso? Então, se for isso mesmo, infelizmente, esses 40 anos que eu falei, em que a gente ficou completamente para trás e não teve, né, nenhum crescimento significativo da renda e da qualidade de vida das pessoas, vai se manter. O que eu espero é que haja, de fato, como se mostrou
quando eu falei da reforma da Previdência e de todas as outras reformas tão necessárias que foram aprovadas, é também uma consciência que, assim, vai além do Executivo, e o Congresso tem um papel fundamental. Então, nesse momento, você acabou de citar a reforma administrativa. Está em debate 2 grandes projetos a esse respeito, que é o PL dos supersalários e a reforma administrativa. E eu falo, sem sombra de dúvidas, que são, assim, os maiores avanços que o Brasil precisa ter depois, obviamente, da reforma da Previdência. Então, a gente pode falar um pouco mais a respeito. Mas, assim, elas estão agora com o Congresso, e o Congresso é soberano. Ele pode, sim, fazer as modificações e aprovar uma reforma que, de fato, porque hoje o que a gente tem um Estado que, infelizmente, ele é concentrador de renda. Ele tira do pobre para dar para o rico. E o que está sendo debatido, né, quando a gente fala de reforma administrativa e de reforma tributária, é exatamente inverter essa lógica, que é uma lógica muito ruim, muito perversa. E isso, hoje, o Congresso tem, vamos dizer assim, a faca e o queijo na mão para fazer isso. Então, eu espero que a gente não mantenha, né, essa sina, eu diria, que é essa, que alguém entra e tem ali 1 ano e depois talvez tenha que fazer aquela política do toma lá da cá, fica refém do Congresso e nada anda mais, e o Brasil nunca sai do lugar, né? A gente está sempre patinando. Marina, bom, vamos falar um pouco então sobre a reforma administrativa. A reforma administrativa, ela trabalha em alguns eixos, um deles é a estabilidade de emprego que o servidor concursado tem. Muitas vezes isso aí acaba sendo um empecilho, porque em qualquer empresa você ter a possibilidade de reduzir ou aumentar a sua folha de pagamento é sempre uma ferramenta bastante usada. No entanto, o Estado não pode fazer isso. A reforma, ela propõe que os novos, né, os próximos servidores aí admitidos, eles já não teriam mais isso. O que existe uma crítica muito grande do pessoal que fala, isso seria legal se o Brasil não fosse um país onde o político trata o Estado como a casa dele e, quando ele pode, ele substitui todo mundo e depois fica nessa coisa sem fim. Como é que você vê essa questão que está sendo colocada pelos servidores? Então, aqui no Brasil é aquela coisa, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Infelizmente, a gente, só para vocês terem ideia, né? Hoje, de tudo que o Estado distribui em termos de recurso, mais da metade vai para os 20% mais ricos da população e menos de 5% para os 20% mais pobres. Isso ficou muito claro na pandemia, quando a gente descobriu 1 milhão de invisíveis ao Estado. Invisíveis pagadores de impostos, porque esses que têm a maior carga tributária no Brasil, porque a gente vai falar ainda sobre isso, mas a gente tem uma regressividade muito grande. Quem ganha até 2 salários mínimos paga mais do que metade da sua renda em carga tributária, enquanto os mais ricos, às vezes, menos de 30%. Então, assim, ela também é errada. Então, a gente tem aí todas essas distorções. Uma dessas distorções diz, sim, respeito ao serviço público. Só para ter uma ideia, a gente tem uma carga tributária que, como um percentual do PIB, que é de 13,8%, que é maior, por exemplo, do que a Suécia, que é um paradigma em termos de serviços públicos de qualidade. E lá eles têm 6 vezes mais funcionários do que a gente. Então não dá para dizer que tem essa retórica de que o servidor público no Brasil ganha mal. Quando a gente olha esses dados, é muito óbvio que ele ganha, sim, muito bem dentro de um país que é extremamente pobre. A gente está falando de uma renda per capita que não chega a R$ 1.400. Então, aqui no Brasil, sim, se você ganha R$ 6.500 para cima, você está entre os 10% mais ricos da população. É uma tristeza, mas essa é a nossa realidade. Então,
a gente precisa, eu acho que como sociedade, começar a questionar isso. E a relação da estabilidade tem tudo a ver com essa má qualidade dos serviços públicos. A gente falou da Suécia, eu sei que é complicado comparar com países, mas eu posso te citar dezenas de outros. Lá a estabilidade é dada para apenas 1% dos servidores públicos, né? Aqui é praticamente a totalidade. E a gente está falando de várias aberrações, realmente. Tanto que a reforma administrativa, agora o Congresso falou o seguinte: primeiro a gente vai votar o PL dos supersalários, que combate todos aqueles adicionais que faz com que vários servidores públicos ganhem acima do teto de R$ 39.200, ou seja, uma loucura. Auxílio farda, auxílio paletó, sabe, uma série de fatores que eu até questiono, auxílio alimentação para quem ganha R$40 mil, a gente tem que questionar essas coisas. Isso faz com que muitas vezes essa pessoa ganhe mais do que R$100 mil. Então, foi muito importante o que a Câmara fez, que foi colocar o PL dos supersalários antes da reforma administrativa. Inclusive, para dar o exemplo, né, de que você não pode ter esse tanto de benefícios numa sociedade tão pobre e ainda mais nessa crise que a gente está enfrentando. Então, o setor privado inteiro tendo que fechar as portas, mais de 14 milhões de desempregados e a gente tendo esse tipo de aberração dentro do nosso Estado. Então, esse é um primeiro ponto. Sobre a questão da reforma administrativa em si, tem uma questão aí que não é tanto... a gente precisa se perguntar o que é justo, né? Você não ter nenhum tipo de critério de avaliação de desempenho é muito ruim, porque com isso, o que acontece? É óbvio que tem servidores públicos muito bons, mas tem outros que não. Então, você não consegue ter um sistema de fato meritocrático que permita premiar esses melhores servidores, né? E muitas vezes demitir aqueles que não prestam bom serviço e abrir a vaga para alguém que realmente esteja interessado em prestar um bom serviço para a população. Porque no final, o que isso traz é um mau serviço. A outra questão é a questão de obsolescência, carreiras que não existem mais. Hoje a gente gasta mais de 8 bilhões de reais por mês com 69 mil servidores só na esfera federal. E eu estou falando de datilógrafo, operador de telex, piloto de elevador, ascensorista, né? É uma loucura, né? Então, faz sentido a gente continuar pagando, mesmo essas funções obsoletas. Mas aí o que vai fazer? Bom, a gente tem que ter escolhas, né? A gente tem esses invisíveis, a gente tem 40% da população que ganha menos de R$500 por mês. Quem se preocupa com esses? Então, eu acredito que quando a gente tem esse número de desempregados, se uma função é extinta, não faz sentido só realocar. Se tem uma outra vaga, vamos fazer concurso de novo e dar chance para mais gente. Então, Marina, mas qual seria o equilíbrio? Porque se você acaba com a estabilidade, eu concordo que a estabilidade ela é péssima, porque ela faz com que nós tenhamos essa prestação de serviço muito ruim para o cidadão. No entanto, você tem o político que ele adora transformar as agências, o poder público em cabide de emprego para os seus apadrinhados políticos e para poder defender o seu projeto. Qual que é a saída? Para que a gente não A saída fácil, acho que quer dizer, não é fácil, mas acho que é muito importante a gente ter isso em mente, né? A gente, de novo, aqui estava discutindo uma pessoa ou outra pessoa, e a gente lembra que é isso, a gente tem que primeiro ter uma questão de ver o nosso voto, né? E cobrar. Né? A gente não é uma sociedade que faz isso. Muitas vezes a gente não lembra quem a gente votou e nem cobra. Então, isso é um ponto que é muitíssimo importante. O segundo ponto é criar critérios específicos. A alteração que vem na reforma administrativa, a PEC, que altera a Constituição, ela é um primeiro passo apenas. Tudo precisará ser regulamentado. Então, nessa questão, por exemplo, desses cargos de liderança, que alguns hoje são cargos por indicação política, é fácil, isso já acontece em vários países, a gente não precisa inventar a roda, é só a gente copiar o que dá certo. O que você precisa?
critérios de seleção muito específicos e não políticos. Normalmente você tem agências independentes que fazem essa seleção. E, de novo, não necessariamente é o servidor público o mais apto a esse cargo de liderança. Um exemplo, tá? Você tem, muitas vezes, professores se tornando diretores. Será que um professor tem a capacidade de gestão que um diretor requer? São capacidades muito diferentes. Então, a gente precisa modernizar esse setor. Se a gente fizer critérios técnicos de seleção, essa questão política, ela não vale. A outra coisa vai continuar tendo concurso. Então, eu acredito que se criou essa retórica muito para manter o status quo. Porque se você tem regras claras de desempenho, você não vai, ainda mais com o nosso judiciário, você acha que vai ser realmente possível demitir alguém se tem lá o critério técnico, por exemplo, não compareceu, faltou, ou então os alunos daquela sala de aula perderam o desempenho ou alguma coisa desse gênero, são critérios técnicos. E depois ele seria substituído, alguém precisaria fazer concurso. Então, não tem nada a ver essa ideia de que está abrindo caminho para você contratar ou demitir a bel prazer do político. Muito pelo contrário, isso seria uma regressão. O que está sendo proposto é que você tenha, assim, a possibilidade de demitir em casos muito específicos. Quais são eles? Em casos de baixo desempenho, porque isso é importante, até pela qualidade que a gente está falando do serviço público, né? A gente sabe que muitos carregam muitos outros nas costas. E também por essa questão de obsolescência da função, que são essas tarefas que não fazem mais sentido existir. A gente tem problemas e a gente vai ter problemas muito piores no futuro. Um exemplo que eu te dou, a gente vai sofrer uma mudança demográfica. Talvez a gente precise de mais médicos do que de professores. Em 20 anos vai ser uma mudança, né, importante. Então, a gente tem que entender como sociedade essas mudanças e ser flexível a elas, né? A gente não pode estar completamente travado como a gente está hoje. Eu quero agradecer muito a participação da Marina Helena Cunha Santos, ela que é mestra em Economia pela Universidade de Brasília. Muito obrigada. Ela foi também diretora de desestatização no Ministério da Economia. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada a vocês. Um abraço. A gente vai agora para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Estamos de volta com o Bastidores do Poder e agora vamos falar um pouquinho sobre a CPI da Covid, que acontece no Senado Federal. A CPI vem pegando fogo nesta semana, mas uma questão que apareceu também nesta semana foi a possibilidade desse relatório, que vai ser aí concluído, né, com o final da CPI, ser encaminhado à presidência da Câmara dos Deputados, para o Arthur Lira, para embasar também um pedido de impeachment, ou até mesmo para compor aquele super pedido de impeachment que foi apresentado nesta semana por vários opositores ao governo Jair Bolsonaro, um ato que uniu ali de Gleisi Hoffmann a Kim Kataguiri, passando por gente do centro. Foi realmente um grande, né, pedido de impeachment que chegou ali às mãos do Arthur Lira. Ele já disse que não deve dar continuidade a esse processo por enquanto. Não deve abrir, né, o processo de impeachment. Zezé, como você vê nessa declaração agora que o relatório da CPI pode ir para um pedido de impeachment? É uma coisa que a gente até já esperava que poderia vir a acontecer, né? Na verdade, ainda é uma conversa que os deputados, eles não abriram. Mas, assim, a boca pequena é falado sobre essa história do relatório ser um relatório que embase também um pedido de impeachment do Bolsonaro. Assim, como eu vejo que hoje os argumentos são muitos já para você ter um pedido robusto de impeachment do presidente da República. Não vejo, no entanto, ainda um momento político para isso. Eu não consigo olhar e falar, bom, agora é inevitável
o presidente da Câmara vai ter que aceitar, senão vai ficar ruim para ele, senão ele vai ter que encarar aí questões que ele não gostaria. Eu não consigo ver isso. Mas é mais um elemento. Eu achei muito interessante na entrevista do Júnior Bozella, um momento em que ele fala das eleições, né? Ele falando que vão ser todos contra o mal. Engraçado que o mal antes era a esquerda e o mal agora virou o Bolsonaro, porque o PSL, meu Deus do céu, era assim, anti-esquerda em todos os sentidos, mas como que o Bolsonaro foi colocado agora nesse papel por um movimento que cresce, um movimento que vem ganhando reforços. Mas eu não sinto ainda que esteja forte o suficiente, ainda que venha o relatório da CPI, para forçar o presidente da Câmara a tomar uma atitude. Não vejo. Você consegue ver isso, Rose? Não, ainda não. Eu concordo com você. Eu acho que já tem elementos para o pedido de impeachment, mas você não tem o contexto político, o cenário político que viabilize o impeachment. O presidente Bolsonaro ainda tem apoio, né, dos correligionários dele, que acham, inclusive, que ele está sendo perseguido, aquela coisa toda. Além disso, Zezé, nós não temos no Congresso uma falta de apoio para o Bolsonaro. Isso pode acontecer nas próximas semanas, em razão das denúncias que estão sendo colocadas e que têm vindo à tona, mas neste momento ele tem apoio do Centrão e é o Centrão que sustenta o Bolsonaro no poder. Teríamos que ter também, vamos dizer, será que a população, como que é a percepção da população? A população pode ir para a rua? Nem para a rua a população pode ir por conta da pandemia. Até está tendo agora os movimentos que nós tivemos da esquerda, tivemos o movimento da direita, indo para as ruas, um a favor, outro contra, mas ainda... acabou também se incorporando, né, Rose, só para acrescentar aí a tua fala, a esse movimento também chamando para a rua, o que eu discordo nesse momento de pandemia, né? Exato. Então, você tem aí os partidos se mobilizando, né, da oposição para ir para a rua e, como você bem falou, o PSDB vai aderir. Até o MBL está estudando também fazer essa adesão para ver se vai para as ruas também, que eu acho que vai ser agora, na próxima semana. Próxima semana não, em julho foi convocado um movimento da esquerda, né, e da oposição para poder ir para as ruas, que não é um momento por conta da pandemia. Como a gente sempre criticou aqui os bolsonaristas que foram para a rua, a gente também critica esse movimento contrário. De qualquer forma, Zezé, eu ainda não vejo esse movimento para poder caçar o Bolsonaro. Agora, o Marcos falou, a gente viu o Kim Kataguiri, eu acrescento lá a Joyce, a presidente do PT. Assim, você não tem unidade ali, né? As ideias são muito diferentes e é diferente, por exemplo, de umas diretas já. Lembra quando o movimento Direta Já juntou todo mundo, mas havia ali um clamor por algo que era a democracia, a reabertura do nosso país, o fim da ditadura ali, aquele movimento que havia uma coesão na busca por algo que melhoraria o Brasil. No caso desses personagens que se reuniram para pedir o impeachment do Bolsonaro, na verdade o que eles querem é a saída do Bolsonaro, só que cada um tem uma ideologia, tem uma defesa de Estado, tem a sua própria bandeira partidária e não há unidade. Então... Engraçado que essa semana, viu, Marcos e Rose, eu ainda estava ouvindo uma entrevista do Eduardo Jorge, lembra? Ex-deputado, hoje da Executiva Nacional do PV, né? E o Eduardo Jorge falava assim que ele também não vê assim, legitimidade, parece que não é legítimo tudo isso, é cada um querendo um naco do pedaço aí do bolo, é essa a sensação que eu tenho.
enquanto que ele acha, e eu concordo com ele, que nesse momento o que deveria ter era um candidato, era a briga por você, de um movimento, por um candidato que reunificasse o país, que pacificasse o país. A gente sabe que isso, com essas figuras que estão postas, com o impeachment, sem o impeachment, isso não vai acontecer. É uma coisa de ocasião, né? Então, eu acho que é isso que acaba não dando a força necessária, inclusive, para mobilizar as pessoas e falar, eu quero isso, eu quero muito isso, e todo mundo querer muito isso ao mesmo tempo, entendeu? Porque o que eu mais quero hoje, de fato, é isso. Eu, por exemplo, quero alguém que junte todo mundo. E não vai ter. Esse mesmo pessoal que a gente viu nesta semana na foto ali, pedindo, com esses super pedidos de impeachment, é o mesmo pessoal que o ano que vem vai estar se digladiando, brigando com o outro, jogando, fazendo denúncias, disputando o seu pedacinho ali para poder ganhar a eleição do ano que vem. Então, é muito diferente dessa busca pela unificação e pela melhoria do nosso país. Há, sim, uma disputa. Há, hoje, um inimigo comum que eles elegeram, que é o Bolsonaro. Não estou dizendo que está errado, viu, Zezé? Que ninguém está defendendo o Bolsonaro, não. Né? Não é isso, mas o que nós estamos fazendo é a análise do que significa esse movimento nesse momento. Então, esse movimento não tem essa musculatura política, porque quem olha fala assim, eles só estão juntos porque tem um inimigo comum que eles precisam liquidar nesse momento, aniquilar, mas o ano que vem, esses mesmos que posaram para essa foto, vão estar em lugares diferentes e vão estar brigando por conta de poder. E é isso. De uma forma muito ruim, vão estar em lugares diferentes e de uma forma muito ruim. De novo, nós contra eles, alguém vai estar falando isso. E você, nessa história toda, vai ser, na visão de alguém, eles que tem que ser derrotado, que tem que ser defenestrado, que tem que ser acabado. É essa sensação que eu tenho também. Por isso que eu acho que as pessoas não se empolgam, entendeu? Porque elas não acreditam e elas fazem essa leitura, ainda que subliminarmente, mas elas fazem essa leitura e elas sabem que por trás da foto está isso que virá, com certeza. Lembrando, né, meninas, que até mesmo a Joyce Hasselman e eu acho que o Alexandre Frota estava também nesse evento, nessa entrega desse super pedido de impeachment, eles eram bolsonaristas, né? Em 2018, na campanha, eles eram bolsonaristas. A gente pode até ir um pouco mais longe. Hoje, um dos principais rivais políticos do Bolsonaro, que é o governador do estado de São Paulo, João Dória, ele também vestia a camisa Bolsodória em 2018. Então, assim, já tem muita gente que representava, né, o próprio bolsonarismo que saiu. E em relação àquela pessoa pacificadora que pode unir todo mundo, eu não vejo ninguém com essa característica, nenhum político brasileiro para ocupar essa função. Talvez Geraldo Alckmin, mas mesmo assim eu acho que não. Acho que não. Eu acho, Marcos, que uma coisa que a política precisa ter é um pouco de coerência. Pelo menos eu, quando eu olho para um político, quando eu vou escolher o meu candidato, eu busco um pouco de coerência, porque senão vira oportunismo. Então, quando você tem uma Joyce do lado de uma Gleisi, por conta de um pedido, o que isso é oportunismo? Por quê? Porque até outro dia a Joyce, ela metia a boca na corrupção do PT, ela denunciava. Aí como que essas figuras podem dar as mãos neste momento, entendeu? Então, o político, ele precisa ter coerência, independentemente de qual ideologia que ele professa. Então, se é de direita, ele precisa ter aquela coerência da ideologia de direita. Se é de esquerda, ele precisa ter aquela coerência. Não dá para você juntar. Que são inaceitáveis. Não dá para você xingar um cara porque ele é corrupto. Isso é horrível ser corrupto. E depois dar a mão para esse cara. Exatamente. Não tem perdão para isso.
Então, exatamente, porque aí você se iguala e você é aliado, porque esta foto dessa semana, desses representantes que pediram impeachment, é uma foto, nesse momento, que mostra pessoas aliadas com a mesma ideia, com o mesmo objetivo. Mas eles não são aliados, né? Eles são adversários. E então, você precisa ter um pouco de respeito, que eu acho que talvez lá atrás, quando a gente teve o movimento Direta Já, Zezé, você tinha ali os políticos, que eles eram de matizes diferentes, mas havia um respeito, havia uma coerência sobre aquilo que eles defendiam. Então, eu até me pergunto, Marcos e Zezé, se teremos uma terceira via o ano que vem. E quem seria essa terceira via? Quem seria esse político que poderia trazer um pouco dessa coerência? Estão dizendo, por exemplo, que o Zema, que é o governador de Minas, está querendo ocupar o espaço deixado pelo Amoedo. Gente, eu não acho o Zema uma figura que conseguiu uma projeção nacional, que fez uma administração super, mega exemplar. Não vejo isso, Zezé. Então, eu acho que o que está posto hoje é o Bolsonaro começando a se desintegrar, muito corroído a sua popularidade, principalmente por conta da condução que ele teve em relação à pandemia. Temos um Ciro Gomes brigando com o Lula e tentando ser esse sujeito da esquerda, e o Lula nadando de braçada, depois de todas essas benesses que ele conseguiu, né, lá no judiciário, anulando tudo, cancelando tudo, e o Lula sendo aí o candidato que poderá se viabilizar o ano que vem. Então, nós não teremos nenhuma novidade. E, por outro lado, o eleitor pode até estar com medo de novidade, porque experimentou o Bolsonaro, que para mim nunca foi uma novidade, que eu sempre falei aqui no Bastidores, que era uma ignorância as pessoas falarem que o Bolsonaro era o novo, porque ele nunca representou o novo, tinha mais de quase 30 anos como deputado federal, do baixo clero, com umas ideias que ele defendia, que não tinha nada a ver com essa questão da modernidade, de um Estado forte, né? Então, Zezé, eu simplesmente fico me perguntando quem seria esse novo que poderia aglutinar e representar os órfãos do PT e os órfãos do Bolsonaro, porque tem uma grande camada de eleitor que não é nenhum e nem outro, né? Bom, a gente precisa ir agora para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com a reta final do Bastidores do Poder. Não saia daí. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Estamos de volta com Bastidores do Poder e agora uma notícia um pouco mais positiva, né? A gente tem nesse momento o andamento da vacinação contra a Covid-19. A expectativa é de que tenhamos até o final do ano já a maioria, grande parte da população vacinada, se não aqueles 75% que a gente precisa para ter ali a tal da imunidade de rebanho e ficar mais tranquilo, muito perto disso. E Zezé, já tem secretário de Saúde pensando que no ano que vem a gente vai ter carnaval. Aliás, a gente tem nesse ano ainda, pode ter festa de Réveillon, Zezé? Pois a gente ouviu semana. Essa semana, assim, foram muitas notícias acerca da pandemia que me deixaram felizes. Porque a primeira delas era essa que os especialistas, né? Às vezes eu falo especialista e eu me lembro, assim, de ouvintes da Rádio Bandeirantes que falam: vocês todas as horas ficam falando em especialista. Não, então, autoridades sanitárias, né? Vou falar assim agora, dizendo que existe, de fato, a possibilidade de que lá até o final do ano a gente esteja numa vida bem mais confortável, mantendo ainda as medidas, né, profiláticas aí para evitar o álcool em gel, o distanciamento, o uso de máscara, mas que a nossa vida vai ser muito melhor do que está sendo, né, há um ano e meio. Então, isso me deu uma alegria grande, porque foram feitas as projeções mostrando que, por exemplo, houve dia nessa semana que passou que foram 2,2 milhões de doses de vacinas
aplicadas. Tem a vacina da Janssen, que não está chegando assim aos montes, mas está pingando, e é uma vacina que, uma vez que você aplica, está resolvido o caso para aquele que recebeu, né? Então, são coisas assim bacanas e que fizeram com que essas autoridades projetassem isso para o fim do ano. E ainda nessa semana a gente vê o prefeito de São Paulo falando que pode ter Réveillon e pode ter Carnaval. Olha, sinceramente, aí eu já achei que era um pouco de exagero, né? Porque essa proximidade do Réveillon, gente, Réveillon é um negócio que fica todo mundo junto, bebendo. A mesma Carnaval pior ainda, né? Isso eu já não sei se ele não falou para dar uma animada geral, mas eu acho que isso é improvável. Mas a gente já tem, né? Uma cepa nova que nos pega. Eu acho que, diante do que a gente está vendo da vacinação, mesmo com essa cobertura ainda baixa, né, que nós estamos tendo, você já está tendo resultados de menos mortes e menos gravidade da doença. Isso em todo o país. A gente tem ainda tem um lugar alto de casos, mas a mortalidade é bem menor e a doença de forma grave é bem menor. Agora, enquanto você estava falando, Zezé, eu fiquei me lembrando que é o seguinte, quem não tomou a vacina está desesperado. Nós já tomamos, nós três aqui, eu, você e o Marco, já tomamos a primeira dose. Que se diga. E tomou a primeira dose. Mas tem o Shrek, que é aquele desenho, tinha um burro que eles iam para um lugar e ele ficava toda hora falando assim, tá chegando, tá chegando. Tá chegando, tá chegando. E eu tenho um colega nosso da Band que fica na nossa orelha, que ele fala assim, ele fala assim, Rose, 40, 42, quando que vai chegar a minha idade, né? Então ele tá desse jeito, tá chegando a minha vez, mas vai chegar, Carlos, vai chegar a sua vez, você vai tomar a vacina. E a melhor coisa é que essa é a boa notícia. As pessoas estão sendo vacinadas. Então, por exemplo, nesse final de semana, Zezé, fazia 2 meses que eu não ia para casa da minha mãe. Eu fui para casa da minha mãe e na casa da minha mãe tinha pelo menos ali 4, 6 pessoas, a gente estava em 10, né? 6 pessoas que já estavam imunizadas com a vacina. Então, isso que era uma realidade muito distante, já começou a se tornar realidade para a gente. Ou seja, as pessoas estão começando a ser imunizadas. Então, Carlão, vai chegar a tua vez. Olha, eu como um bom capricorniano sou pessimista. E aí eu fico de olho nessas variantes, o vírus está circulando bastante, pode surgir uma nova variante, vamos devagar, sem muito ânimo. Meninas, precisamos ir embora. Eu acho que no teu caso não é pessimismo, é medo. Eu acho que sim. Nós estamos mais medrosos. A doença nos abalou tanto, que hoje a gente tem medo dela. E porque a gente sabe que sim, ela pode aí desenvolver, de repente, uma variante que tira tudo dos eixos de novo. E a gente tem tanto medo que isso aconteça, que dá a impressão que é pessimismo. Mas não é, é medo. A gente tem muito medo, Marcão. É isso. Zezé, Rose, beijão pra vocês. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Uma ótima semana para você e até mais.